Olá, eu chamo-me Ruben Gomes e sejam bem-vindos a este tutorial. Hoje, nestes vídeos, vamos demonstrar a manutenção a ter em conta nas nossas ferramentas Ruby. Existem dois tipos de manutenção a ter em conta nas nossas ferramentas Ruby: a manutenção diária e a manutenção periódica. A limpeza realiza-se para evitar a perda de rendimento e evitar as possíveis avarias. A limpeza periódica realiza-se para manter a máquina em perfeitas condições e prolongar a sua vida útil. Durante este vídeo vamos aprender como se realiza a limpeza e a manutenção dos cortadores manuais, dos cortadores elétricos e dos misturadores. A limpeza dos cortadores manuais é muito simples. Em primeiro lugar, devemos retirar qualquer pedaço ou sujidade de cerâmica existente no cortador. Devemos ter em especial atenção a zona do esquadro e do veio central. Uma vez que já retiramos todos os pedaços, passamos um pano úmido para retirar o pó residual. Finalmente, passamos um pano seco para eliminar os restos de água do pano úmido. A manutenção dos cortadores manuais baseia-se em verificar se o risco que fazemos com o nosso cortante está alinhado. Para isso, devemos pegar numa peça cerâmica retificada, com o comprimento máximo do cortador que estamos a utilizar. Nesta peça, riscamos uma linha perpendicular a um dos lados da peça, com a ajuda de um esquadro. A seguir, colocamos a peça no cortador, como se fôssemos cortar pela linha que riscamos. Passamos o rodel pela linha que riscamos, mas sem fazer força e marcar a nossa cerâmica. Se a posição do rodel coincidir com a linha que riscamos, em todo o comprimento da cerâmica, o nosso cortador está alinhado. Por outro lado, se o rodel não coincidir com a linha riscada, significa que o cortador não está alinhado e, neste caso, deve ser analisado pelo nosso serviço pós-venda. A limpeza dos cortadores elétricos requer um processo mais detalhado. Em primeiro lugar, limpamos o depósito de água. Para isso, esvaziamos e limpamos com uma mangueira de água a correr, de maneira a eliminar todos os sedimentos, em especial os que se depositam no fundo. Em seguida, limpamos a bomba de água. E para fazer isso, colocamos a água limpa no depósito, submergimos a bomba de água totalmente e colocamos a máquina a trabalhar 30 a 60 segundos sem cortar. Depois, despejamos a água suja. Tendo o depósito limpo, vamos passar para a base do nosso cortador. Para isso, antes de mais nada, desmontamos os tabuleiros. Depois movemos o motor da máquina para o sítio onde temos o nosso esquadro de corte e apertamos. A seguir, fechamos as pernas do lado oposto, onde apertamos o motor para deixar a nossa máquina inclinada. Depois de estar inclinada, limpamos o nosso cortador elétrico e os tabuleiros com uma mangueira com água. Quando a água sai limpa, é sinal que o nosso cortador está limpo e deixamos secar ao ar livre. Depois da mesa limpa, resta apenas limpar a estrutura e as pernas do cortador. Para isso, basta passar um pano úmido ou uma esponja e a seguir secar com um pano seco. Com este processo temos o nosso cortador elétrico sempre em perfeitas condições. Agora que já temos o nosso cortador elétrico limpo, vamos verificar o que é preciso fazer em relação à manutenção do mesmo. Vamos verificar o corte reto e o corte à meia esquadria. Para verificarmos o corte reto, vamos necessitar de uma cerâmica retificada com o comprimento máximo do cortador que estamos a utilizar. A seguir, desmontamos o disco. No lugar do disco, colocamos um lápis, de forma a que fique em contacto com a superfície da cerâmica e apertamos as falanges. Temos o lápis apertado, desapertamos o motor da máquina para conseguir fazer uma linha na superfície da cerâmica. Por fim, medimos a distância entre a linha e um dos lados da nossa cerâmica. Se a distância for igual nos diferentes sítios da cerâmica, então a máquina está corretamente alinhada. Se a distância não for igual, um dos principais fatores pode ser a cerâmica ter-se movido durante o corte, a cerâmica apresentar algum tipo de empeno ou então o cortador estar desalinhado.
Em qualquer um dos casos, se o resultado não for o correto, fazemos a medição fixando outra vez a cerâmica e se mesmo assim ainda estiver incorreta, tem que ser analisada pelo nosso serviço pós-venda. Agora vamos mostrar como fazer o corte em esquadria. Para isso, em primeiro lugar, vamos colocar o motor da nossa máquina em 45 graus e fixar bem. Pegamos numa cerâmica retificada com o comprimento máximo do cortador que estamos a utilizar e colocamos em cima da mesa. Temos que verificar se a cerâmica está toda em contacto com o nosso esquadro. Movemos ligeiramente a nossa cerâmica de maneira a que entre o disco e a cerâmica exista 1 mm de diferença. Movemos o disco ao longo da cerâmica para certificar se a distância de 1 mm se mantém ao longo de toda a cerâmica. Se a distância de 1 mm for mantida ao todo o comprimento da cerâmica, então aí temos a certeza que o alinhamento está correto. Se a medida não estiver sempre igual, deveremos verificar se temos a cerâmica bem encostada ao nosso esquadro ou se a mesma não apresenta algum tipo de empeno. Se não apresentar nenhuma destas duas anomalias, então temos o cortador desalinhado e deve ser analisado pelo nosso serviço pós-venda. Outra das nossas ferramentas que requer manutenção são os nossos misturadores. As varetas dos misturadores têm dois tipos de limpeza, a limpeza durante o seu uso e a limpeza no final do dia de trabalho. Para a limpeza durante o seu uso, necessitamos de um balde com água limpa, junto de um balde onde vamos fazer o nosso cimento de cola. Após fazermos a nossa cola, colocamos a vareta neste balde com água limpa e pomos o misturador a trabalhar. Este movimento da vareta dentro da água faz com que o cimento de cola que está nas hélices se desprenda e remova a maior parte da sujidade. A limpeza no final do dia de trabalho é uma limpeza mais profunda e requer e necessita de uma esponja umedecida em água limpa e com isto vamos retirando todos os sedimentos que se foram acumulando nas nossas varinhas ao longo da sua utilização. A manutenção dos nossos misturadores baseia-se na substituição das escovas quando o mesmo perde energia. Para substituir as escovas é muito fácil. Basta tirar o tapa-escovas, retirar as escovas gastas e colocar umas novas e voltar a pôr o tapa-escovas e apertar. Com este processo temos o nosso misturador apto e em perfeitas condições para continuar a trabalhar. Neste vídeo vimos a manutenção de algumas das nossas ferramentas que a Rubi tem, como cortadores manuais, cortadores elétricos e misturadores. Este procedimento é essencial para que as nossas ferramentas tenham um ótimo desempenho quando estamos a trabalhar cerâmica. E não se esqueça que estamos disponíveis para qualquer dúvida ou questão nas nossas redes sociais ou no nosso site rubi.com. Estejam atentos, esperem pelos próximos vídeos, porque haverá mais.